Terceiro e último bloco do Sabatina desta semana. Giovanni, como é que funciona então, como é que vai funcionar esse projeto de monitoramento integrado que está sendo proposto para o Rio dos Sinos? Bom, com essa última mortandade, né, que é o que nos preocupou assim muito de imediato, a gente começou a levantar alguns dados, né? Cada município tem alguns dados pontuais. Nada disso até então era visto de uma forma geral. O que a gente pensou em fazer então? Começamos a pegar esses dados de todos os municípios, tentar cruzar e chegar então a um ponto comum. Dos dados que nós levantamos, alguns assim mais importantes seria mais ou menos o seguinte: em 2006, quando teve aquela grande mortandade, nós tivemos de índice pluviométrico no mês 59 milímetros, o que está muito abaixo da média. 2010, quando aconteceu a mortandade, dia 1º, nós estávamos em 228 milímetros. Sim. Então, uma das coisas que fazia com que a gente pensasse que fosse um causador da mortandade seria o pouco volume de água do rio. Já se viu que não é. Sim. As réguas também de captação das estações de tratamento e tal estavam altas, questão de 2 metros, 1,70 m. Isso aí é bem tranquilo assim em questão de volume de água. Então, a gente começou a pensar assim, bom, se a falta de água poderia ser um caso da mortandade, pela questão, então, de sedimentos, de carga orgânica, tanto industrial como... Não conseguir diluir, vamos dizer assim. Exatamente. Se esse fosse o problema, nós temos dados também, por exemplo, de março de 2008, que o índice pluviométrico ficou em 47%, muito menor, até mesmo do que o 2006. Teve meses com índices pluviométricos de 19 milímetros, que é zero de chuva praticamente. Então, quer dizer, nós estamos muito preocupados com a situação e a gente quer tentar, então, através desse sistema aí de monitoramento, detectar o porquê está acontecendo isso. A mortandade, mas não só a mortandade, a própria questão de poluição de forma geral. Como é que funcionaria? Teria algum sistema instalado no rio? Como é que isso seria feito? O primeiro passo é a questão pluviométrica. Você não tem como monitorar a calha do rio sem ter uma questão pluviométrica envolvida. Nas cabeceiras, no decorrer do rio, então isso é o fato principal. Pluviometria tanto analógica como digital. Porque digital também pode ter falhas. Ela nos dá o dado em tempo real, mas ela pode ter falhas. Então, até a questão analógica, a gente está firmando uma parceria com a Metsul, que vai nos fornecer também dados do analógico e inclusive previsão do tempo. Sim. Então, a previsão do tempo também pode permitir que a gente tome atue antes que aconteça o problema, né? Sim. Tanto em questão de alta pluviometria como baixa. Bom, então fora a questão pluviométrica, questão de sedimentos e erosão também é uma coisa muito importante. Começar a controlar também como está acontecendo isso, porque a carga de sedimentos pode ser problemática para o rio, né? Assim como também, como a gente passa por épocas de estiagem, isso é muito complicado, captação de água, a questão pública fica muito ameaçada. Sim. Mas também com grandes enxurradas é problemático, porque aí vem uma carga de sedimento muito grande, muito lodo, e também a própria estação de tratamento não consegue usufruir dessa água. Claro. Então, muitas vezes a gente fica 15, 20 dias sem chuva e aí dá 150 milímetros de chuva em 2 ou 3 dias, ou até menos do que isso. É uma água que não vai poder ser usada. Sim. Com isso também a questão de qualidade da água. Aí sim, com alguns sensores instalados em pontos estratégicos do Rio dos Sinos, para que seja monitorada essa água em tempo real. E quem é que vai ter acesso a essas informações? Olha, na realidade, o ProSinos, a sede ProSinos, vai ter um servidor e que vai usufruir de todos esses dados aí, de forma bem geral mesmo. Sim. Tá? Bom, esses dados vão ser distribuídos para todas as prefeituras consorciadas, hoje são 22, né, na bacia hidrográfica tem 32 municípios, de forma já, digamos assim, padronizada para uso da prefeitura. Sim. A comunidade como um todo também terá acesso a esses dados em tempo real. Claro que são dados já trabalhados, claro, né? E aí também todos os órgãos competentes, como a Polícia Ambiental, Ministério Público, todos os órgãos que estão trabalhando conjuntamente com o consórcio ProSinos. Todo mundo usufruirá desses dados. Sim. Claro que conforme a sua função, vamos dizer assim. Exatamente. Pedro, antes de eu te perguntar qual é a tua alternativa, ou que alternativa tu julgas mais adequada para essa situação do Rio dos Sinos, eu queria que tu nos relatasse o que as crianças ou os adolescentes que saem no Martim Pescador dizem, relatam, se impressionam? Se impressionam, saem muito preocupados. Eles dizem assim, é uma outra visão que eles têm. Como eu disse no início, a visão que a maioria das crianças tem ainda é aquele rio que eu ouvi falar do Rio dos Sinos, né?
e não conhecem a realidade do rio. A partir do momento que eles entram no barco, eles fazem uma navegação, que eles veem... Não, a preocupação nossa não é só também a questão do esgoto, tem a questão do lixo doméstico também, que a presença é enorme dentro do rio. Então, inclusive até a nossa educadora ambiental até às vezes sugere para as crianças, então ele conta a história do nome do rio e sugere se hoje, qual é o nome que as crianças dariam para o rio hoje. Então, diversas sugerem, rio da sacolinha plástica, rio do PET, em função do que eles estão vendo. Sim. Né? Então, eles saem muito preocupados. E a gente tem tido retorno até muito interessante por parte dos alunos, que eles levam isso para casa, levam para dentro da escola, tem muita escola que trabalha isso. Então, até dentro desse foco, eu até sugeriria ao promotor, dentro dessas medidas que ele vai propor às prefeituras, eu acho que deveria, o promotor, incentivar também muito mais a educação ambiental. Porque eu acho que é um ponto principal, tu pegar e fazer com que as pessoas conheçam a real situação, não a mascarada, conhecer a real situação, como é que eles estão vivendo hoje. O que está acontecendo hoje com o nosso rio, com o nosso meio ambiente? Tem que falar a real, a verdade, para então mudar dentro deles, mudar na cabeça deles o que está acontecendo, o que eles vão pensar para o futuro, o que eles vão fazer para o futuro. Porque é muito interessante, nós fazemos esse monitoramento, eu acho que é excelente fazer essa questão de monitoramento, fazer toda essa questão de tratamento de esgoto, mas se nós não mudarmos a filosofia, o pensamento do homem, nós vamos ficar fazendo monitoramento a vida toda, nós vamos ficar fazendo e não vamos mudar nada. Então, nós temos que tentar mudar também a causa do problema. Sim. Então, é mudar a cabeça das pessoas. Qual é o sentimento que fica para vocês do projeto? Do projeto, o que eu digo assim, o sentimento que fica no pessoal do projeto sobre a situação do rio. Para nós, é assim, a gente fica numa situação em meio termo. Porque tu tem que ouvir o lado das prefeituras, o lado das questões, e aí tu tem que conviver a realidade do rio e também o que pensam as crianças, que 90% do nosso público é criança. Então, nosso sentimento é de preocupação, porque tu tem que jogar com uma realidade, que tu está vendo hoje, com uma proposição que as prefeituras estão fazendo, que a gente vê que estão fazendo alguma coisa, e com aquilo que as crianças não acreditam. Tem muita criança que já não acredita que as coisas vão mudar. Sim. Então, esse trabalho a gente tem que fazer. Então, a nossa preocupação é grande, porque nós temos que trabalhar de diversas frentes. Então, essa é a preocupação do Instituto, é mudar essa questão. Então, eu proporia isso, que colocasse dentro dessas questões, também, um maior incentivo à educação ambiental. Promotor, antes da gente passar para as considerações finais, eu queria sua avaliação também, então, sobre essa situação. O senhor acha que a educação ambiental ela vai funcionar? Ou daqui a quanto tempo? Guilherme, não há dúvida que a mudança de comportamento começa com a educação ambiental. A mudança de comportamento com relação ao respeito ao meio ambiente inicia com uma educação ambiental transversal em todos os níveis e que inegavelmente surte seus melhores efeitos lá nas séries iniciais das nossas escolas. Guilherme, é impressionante, cada debate que eu participo, eu agrego novas ideias, eu ouço pessoas e consigo construir algumas alternativas. Eu que hoje sou Ministério Público, que visto a camiseta do Ministério Público e represento essa instituição pela qual tenho muito carinho, e nós temos um compromisso social muito importante. A sociedade deposita muita confiança e credibilidade, respeito e espera muito de nós. E por isso que eu acho que esse debate que eu estou propondo com os prefeitos no dia 15, eu tenho, como eu disse, 5 propostas bastante claras, concretas. Eu vou pedir para o senhor ser bem objetivo para a gente poder dar 1 minuto para considerações finais de cada um. Ok. Que são 5 eixos. Esse monitoramento que precisa ser em tempo real e precisa ser em tempo real esses dados disponibilizados a todos os órgãos. Eu proponho que essas empresas que estão fazendo hoje o automonitoramento dos seus efluentes, que sejam auditadas, que seja checado esse procedimento. Eu proponho também que os municípios elaborem os seus planos municipais de saneamento em 2011, não em 2013, não em 2014, em 2011, e que esses mesmos municípios passem a fiscalizar os seus esgotos domésticos, o que não depende de soluções custosas. Fiscalizar as ligações clandestinas, aquelas ligações em cursos d'água ou a ausência de ligação às redes coletoras. Tá certo.
Bom, vou ter que interromper o promotor porque nós já estamos no fim do programa e vamos para as considerações finais. Giovanni, 30 segundos então para o encerramento, por favor. O consórcio Procinos, então, né, se disponibiliza, é claro, a esse sistema aí, esse simulador de cenários em tempo real, com certeza. Nós estamos também, é óbvio, bem favorável à questão do Rio, né? Jamais seríamos contra, até porque nós necessitamos dele muito, todas, inclusive as prefeituras consorciadas, né? E o que a gente puder fazer como consórcio público de saneamento básico, a gente vai fazer com certeza absoluta. Pedro, por favor. Bom, Guilherme, eu queria agradecer a oportunidade do Instituto estar aqui participando desse debate com pessoas desse assunto e colocar, mais ou menos, o promotor já sabe disso, nós temos parceria com o capitão Rodrigo da Patrulha Ambiental, com a delegada Elisângela, com o Procinos, com diversas prefeituras, nós temos a parceria e no que a gente puder disponibilizar a esses órgãos, a gente está tentando disponibilizar. E volto a solicitar que seja assim, ó, que tanto por parte dos órgãos públicos, por questão da parte privada também, acho que deveria ter um mecanismo que forçasse isso, Sim. Essa questão da educação ambiental, que hoje foi criado, o Instituto foi criado para a questão do ambiental, todo mundo se afasta, esse é problema agora do Instituto. Mas eu acho que não, que é um problema geral. Passa por todo mundo. Passa por todo mundo, eu acho que teria que ter um incentivo, uma cobrança muito maior nessa questão de educação ambiental. Promotor, suas considerações então. Guilherme, obrigado pela oportunidade. Companheiros do debate, agradeço o alto nível dos debates e tenho certeza que agregou e agregou muito. O Ministério Público quer ser parceiro e um parceiro propositivo para agregar e para tentar resolver o problema da poluição do Rio dos Sinos. Nós temos propostas de curto prazo e temos que construir também conjuntamente, e para isso eu gostaria de ouvir os prefeitos, gostaria de ouvir a sociedade civil, para apresentar também propostas de médio e longo prazo. Tá certo, quero agradecer aos nossos convidados por este debate. O Sabatino Obra TV volta na próxima segunda-feira, às 10 para meia-noite, depois do Bimo Nunes Show. Até lá!